Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 a 39. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 a 39. Obrigado, querido. Primeiro livro dos Reis, 18, versículo 36 a 39. Primeiro Reis 18, 36 a 39, sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Eu creio que no dia 30 de outubro nós vamos dizer: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero falar sobre a soberania de Deus, sobre um Deus que intervém na história. Ao longo da história, a gente vê esse Deus intervindo. Aqueles que fizeram a história, aqueles que foram instrumentos de Deus para mudar destinos. A nação de Israel tinha sucumbido à idolatria. Acabe, um rei fraco, fez um péssimo casamento, casou com uma bruxa, uma idólatra. Quando uma pessoa faz um casamento errado, ele pode ser arruinado. O rei Acabe foi arruinado por Jezabel. Ela trouxe todos os ídolos, todos os Baals, e contaminou a nação de Israel. Muitos tiveram que servir Baal para não perder seus empregos no estado. Muitos tiveram que dobrar os joelhos diante de Baal para não perder sua fonte de renda. São as pressões que existem. Mas mesmo Elias sendo um homem solitário, esses dias eu fiz a reflexão sobre o que é solitude e o que é solidão. Solidão é o estado que muitas vezes nós somos empurrados por alguma circunstância, talvez a perda de uma pessoa muito especial para nós. A solitude é a decisão de estar só para fazer uma autorreflexão, para ter um encontro com Deus, para cultivar sentimentos positivos. Solitude é para elevar o espírito. Jesus teve momentos de solitude. Tinha momentos que ele saía do meio da multidão, deixava os seus discípulos e tinha um momento a sós com Deus. Os evangelhos registram vários momentos de Jesus se distanciando para orar, para um momento de solitude, um momento de comunhão, um momento de investir em si mesmo. Então nós temos que praticar também a solitude para termos o nosso momento a sós com Deus. De uma certa forma, Elias também teve esse momento de solitude, de comunhão com o Senhor. Mas ele pensava que todo Israel tinha se perdido e se surpreendeu quando constatou que mais de 7.000 joelhos não se renderam, não se prostraram, não negociaram sua fé, não permitiram, não deixaram a idolatria entrar em suas casas e em seus corações. Amém? E ao longo da história a gente vai vendo a intervenção divina.
E muitas vezes Deus vai usar pessoas assim. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, o pastor da cidade, da igreja em Jerusalém, ele diz em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, ele diz: e Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pedindo que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o sol deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Muitas vezes Deus permite, como Ele permitiu, Ele avisa, Ele dá chance, Ele dá oportunidade. O dilúvio não teria acontecido se as pessoas não tivessem transgredido da forma como eles fizeram. Deus deu tantas oportunidades para o arrependimento. Construiu a arca para se salvarem do dilúvio, mas não creram na pregação de Noé. E assim o Senhor tem dado oportunidade para as pessoas se arrependerem, saírem do sono da negligência, da letargia, do estado de mornidão que tem gerado essa preguiça espiritual de buscar a Deus, de interceder. Nós já estamos conscientes, estamos numa guerra que vai muito além da política, é uma guerra espiritual. O nosso país precisa de libertação. Nós não queremos ser escravizados outra vez, não queremos perder nossa liberdade, os direitos adquiridos. Hoje, dia 5 de outubro, é o dia em que em 1988, então o presidente da Câmara Constituinte, Ulisses Guimarães, encerrava os serviços e então entregava ao Brasil a Constituição, que combateria toda sorte de ditadura e daria, e foi chamada de Constituição Cidadã. E revendo o seu discurso, ele diz, no seu discurso áureo, ele fala no Congresso Nacional. Então ele diz que a Constituição Cidadã seja como Moisés, guiando o povo até a terra prometida da cidadania. Então nós temos essa carta magna e temos a maior de todas, que é a Bíblia Sagrada, onde nós depositamos toda a nossa fé e todo o nosso coração. E eu posso me lembrar que ao longo da história Deus usou missionários como Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário que nasceu na Inglaterra e ele foi profundamente tocado e chamado por Deus para consagrar os seus dias e as missões na China. E ele passou então 51 anos da sua vida fazendo missões na China. Quando morreu, o seu corpo então foi devolvido para a Inglaterra, mas o coração foi sepultado na China. Ali ele colocou o seu coração. Durante muitas vezes enfrentou situações da China comunista e Deus interviu como resposta das suas orações. Perdemos esses dias, ele carinhosamente foi chamado de o contrabandista de Deus. Ele escreveu esse livro, que tem esse título, O Contrabandista de Deus. O irmão André, ele rodava num fusquinha, levando Bíblias. Daí o nome contrabandista de Deus, porque ele contrabandeava a Bíblia. Era proibida a Bíblia em países como União Soviética, China comunista, Cuba. E o irmão André conseguiu entrar no seu fusquinha na época, na década de 50, 60, 70. Ele conseguiu entrar com o seu fusquinha cheio de Bíblias, que eram ilegais, mas ele entrava. Deus fazia com que ele entrasse sobrenaturalmente nesses países fechados para o Evangelho. Era o poder da oração. A oração vai na frente.
A oração não é o último recurso, a oração é o primeiro recurso que nós temos que ter em nossas vidas. Deus está pronto para intervir na nossa vida, na nossa família, na nossa causa e também na nossa nação. Então, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele fala algo muito forte. Ele diz: uma fé pequena leva almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Aleluia. Deixa eu repetir para você que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Spurgeon, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores inglês, disse: uma fé pequena leva almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. E a nossa oração é que o Senhor traga o céu até o Brasil, tire as vendas dos olhos e salve a nossa nação. Nossa intercessão é que a nossa nação seja salva do comunismo, do socialismo, do ateísmo, da idolatria, da obra de feitiçaria, de encantamento. Nós estamos orando sobre isso. Recentemente, um candidato esteve aqui em São Luís e disse para a multidão que estava presente lá na Praça Maria Aragão: vocês são encantadores de serpentes. Nós não fomos chamados para ser encantadores de serpentes. A Bíblia diz que contra nós, contra o povo de Israel, não vale encantamento. Quem Deus abençoou se torna inamaldiçoável. Não adianta amaldiçoar, não adianta fazer obra de feitiçaria, de macumbaria, porque não vai prevalecer contra o povo de Deus. Estamos cobertos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, olha, a intervenção divina é simplesmente quando Deus intervém em assuntos do mundo. A intervenção divina pode ser Deus fazendo com que algo aconteça, evitando que desastres venham a acontecer. Os ateus, os agnósticos, os deístas podem encontrar explicações e alternativas até mesmo com os eventos mais milagrosos. Quando o médico diz é milagre, é quando vai além da ciência, vai além da medicina. Um Deus que intervém além da medicina. Nós temos inúmeros, centenas de pessoas recuperadas. Aqui mesmo na igreja, dezenas foram curadas da Covid-19. Muitos curados de câncer e toda sorte de doenças, porque nós temos um Deus que intervém. Um Deus que poderosamente, segundo a sua vontade, segundo o seu plano, o seu propósito, Ele intervém. Alguns crentes veem exemplos da intervenção divina em todos os lugares, interpretando as instruções claras de Deus. Portanto, nós temos que seguir suas instruções. Deus intervém em todos os assuntos do mundo. Deus deixou a sua impressão digital em sua obra. Portanto, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos casos exponenciais, inequívocos da intervenção divina. O tempo todo a gente vê um Deus intervindo através da intercessão. Quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, Abraão intervém e ora: Pai, salva, porque ele tinha um sobrinho Ló. Ele pede: Senhor, se tiver 200 justos, o Senhor vai destruir a cidade. Mas aí foi diminuindo, não tinha 200, não tinha 100, não tinha 50. Só ficou a família de Ló. Então o Senhor, por amor de Ló, enviou um anjo, por amor de Abraão, e resgatou Ló e a sua família. Sua mulher, que estava tão apegada à cidade, à sua casa, seus bens, olhou para trás e foi convertida, porque Sodoma e Gomorra fica em frente ao mar morto, o mar salgado. Então ela foi convertida numa estátua de sal. E nos evangelhos Jesus faz uma advertência: lembrai-vos da mulher de Ló.
Não é tempo de olhar para trás, é tempo de olhar para o alto, olhar para frente e confiar na intervenção divina, confiar no milagre de Deus. E esses dias, os Estados Unidos estreou num canal de televisão, os cientistas tentando explicar, tentando criar uma teoria para explicar algumas intervenções divinas. E um dos programas lá dos Estados Unidos, os cientistas tentando explicar sobre o milagre que aconteceu no Mar Vermelho. Então os cientistas apresentaram várias teorias, incluindo pontes terrestres temporárias causadas pela atividade vulcânica subaquática, um terremoto subaquático que causou um tsunami, o que resultou na profundidade da água sendo temporariamente baixa na localização de Moisés e Israel quando cruzaram o Mar Vermelho. Embora as teorias fossem cientificamente possíveis, não havia explicação alguma. Um evento como esse, isso não aconteceu, irmãos. Primeiro porque o nosso Deus, ele não é o Deus de coincidência. Justamente naquela hora ia acontecer isso aí, uma ponte terrestre subaquática. Isso não existe, isso aí é mais uma falácia, né? É um evento de esticar a credulidade. No entanto, novamente, a pessoa que nega a existência de Deus não vai nunca conseguir explicar a coincidência, a ilusão. Se você procura razões para não acreditar, certamente você encontrará algumas razões para não acreditar. Mas eu acredito piamente na Bíblia, na narrativa bíblica. E Deus me deu a oportunidade de ir exatamente no local onde o Mar Vermelho foi aberto. Eu vi com os meus olhos. Foi aqui que o Mar Vermelho se abriu e o povo passou a pés enxutos. Foi pura intervenção divina. Uma das novelas de maior repercussão na Record foi exatamente os 10 Mandamentos. E o ponto alto dessa novela, dos 10 Mandamentos, foi o momento em que povoou realmente o imaginário das pessoas. O Mar Vermelho se abrindo e o povo passando a pés enxuto. É a intervenção divina. É tentador estudar o formato das nuvens, o céu, a fim de encontrar uma prova para a qual nós venhamos crer na existência de um Deus soberano. Biblicamente falando, Deus definitivamente intervém em assuntos do mundo, de Gênesis a Apocalipse. A gente vê Deus intervendo. Quando ele permitiu o cativeiro babilônico dos 70 longos anos, ele permitiu para dar uma lição. Quando o Senhor disse basta, então ele usa Ciro, um governador que não acreditava em Deus, mas Deus usou Ciro para libertar o povo e dar condições para o povo voltar, e usou Neemias para reconstruir a cidade, os muros, as portas, colocou tudo no lugar e governou a cidade de Jerusalém. Tudo há uma intervenção divina, tudo há uma permissão de Deus. Amém? No entanto, a Bíblia não nos ensina a buscar significados espirituais escondidos em eventos da vida cotidiana. Embora devemos estar cientes de que Deus intervém, nós não devemos passar cada minuto de vigília tentando decodificar as mensagens secretas do alto. Existem mistérios na vida cristã que só serão conhecidos na eternidade. São liderados pelo Espírito Santo. Veja o que está escrito em Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29.
O nosso Deus é o Deus soberano. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Muita coisa a gente não sabe explicar, a gente não vai entender, mas lá na eternidade você vai dizer: faz sentido. Amém? Deus, Ele intervém na história, Ele interveio na sua vida. Olha, eu finalizo dizendo que existe mais intervenção de Deus em nossas vidas do que você pode enxergar. Eu repito, existe mais intervenção de Deus na tua vida hoje do que você pode enxergar e entender. Se por um dia inteiro Deus nos permitisse, no final de cada dia: Senhor, revela as tuas intervenções. Você liga a sua TV e está lá Deus mostrando um filme para você: olha só quantas intervenções eu fiz durante o dia de hoje na tua vida. Intervenção de Deus, né? Eu estava com a Milka hoje, os meninos, uma picape se atravessou, o dono da picape não me viu, por um triz ele quase nos bateu. Ali, com certeza, o anjo nos guardou, nos protegeu. São as intervenções divinas, amém? É o Deus que intervém. Você nem tem ideia que o anjo do Senhor trabalhou para a tua vida hoje. Quem sabe Deus te livrou de um assalto e você nem soube, você nem viu, mas aconteceu. Se a gente pudesse, no final de cada dia: Senhor, me mostra as tuas intervenções no dia de hoje, você ia ficar impactado. Olha quantas intervenções. Deus, a Bíblia usa a palavra trabalhar, Isaías 64:4, de um Deus que trabalha para todos aqueles que o amam. Deus não trabalha para qualquer um, não. Ele trabalha para aqueles que o amam e que nele esperam. Amém? E você é esse que ama, você espera no Senhor. Crê na intervenção divina. Pastor, a minha esposa não veio. Pastor, meu marido ainda não veio. Pastor, meu filho ainda não veio. Vamos crer na intervenção divina. Amém? O carcereiro lá da cidade de Filipos, quando Paulo e Silas foram presos, e foi tão forte a intervenção de Deus lá na cidade de Éfeso, que o evangelho cresceu exponencialmente. Então, o evangelho arruinou a venda de imagens de escultura da deusa Diana. Gerou um prejuízo na idolatria tão grande. Isso está acontecendo aqui no Maranhão, em São José de Ribamar. Eu testemunhei para vocês. Ribamar não é mais uma cidade católica. Ribamar agora é uma cidade evangélica. Mais de 60% da população ribamarense é evangélica. 40% católica, mas 60% evangélica. E a maioria das pessoas que vão à Basílica de Ribamar são turistas e pessoas aqui de São Luís, vão pagar algum voto. Mas hoje está havendo um crescimento do evangelho. Então lá em Éfeso o evangelho cresceu de tal forma, de uma forma tão explosiva, que arruinou a venda das imagens de escultura. Eles ficaram indignados. E ainda tinha um espírito de adivinhação, onde dava lucro para os senhores daquela mulher endemoniada. E Paulo e Silas repreenderam aquele espírito de adivinhação. A mulher foi liberta e por causa disso eles foram presos. Mas o que aconteceu? Paulo e Silas começaram a louvar, começaram a adorar, feridos, machucados pelos açoites, começaram a adorar. O que aconteceu, gente, à meia-noite? Houve ou não houve uma intervenção celestial? Houve. O anjo foi lá, arrebentou, foi tudo. Um terremoto espiritual. E aí Paulo disse, o carcereiro ficou desesperado, queria se matar. Calma, não faça nada, todos estamos aqui. E aí ele faz a pergunta que todo pregador quer ouvir: o
que eu posso fazer para me salvar? E o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus, amém. Ainda lá em Atos, o apóstolo Pedro foi preso, mas ainda não era a hora dele morrer. Ele ainda tinha uma agenda, algumas agendas para cumprir. Então a igreja começou a orar. O que aconteceu, gente? A igreja na vigília orando, o que aconteceu? Intervenção divina. Um anjo apareceu na prisão, abriu a prisão, Pedro saiu, e Pedro foi bater lá na igreja. Os irmãos estavam na vigília orando. Uma menina foi atender a porta e não acreditou. Era Pedro. Pedro foi lá na vigília para dar o testemunho. Deus interviu. Ele respondeu a oração da igreja. O Senhor vai responder a oração da igreja. No dia 30 de outubro nós vamos ver o resultado. Amém? Para a glória de Deus. Por isso, nesse momento, existem muitas igrejas orando. Ontem o presidente esteve na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Brás, com o bispo Samuel Ferreira. Ele e a primeira dama, que é uma serva de Deus, foram dobrar os joelhos e orar pelo Brasil, orar pela nação, orar para que nós não venhamos cair nas mãos de socialistas e de comunistas. O socialismo não tem nenhum compromisso com a cristandade, não tem nenhum compromisso com o evangelho. O comunismo, ele é anticristão. Ele tem outras pautas. É pró-aborto, é pró muitas coisas contrárias às escrituras sagradas. Portanto, nós queremos o nosso país livre, com liberdade de crença, com liberdade religiosa, com liberdade de imprensa. Então, meus amados, olha, você pode ter certeza, que eu tenho certeza, que você tem as marcas da intervenção divina na tua vida, de vários livramentos, de várias curas, de várias bênçãos, acidentes automobilísticos, provisões, que você dizia: meu Deus, como é que eu vou honrar esse compromisso? E no dia, na hora, a provisão de Deus chegou, e você conseguiu honrar o compromisso. É a provisão de Deus. Você precisava completar, estava faltando X, aí Deus vai e manda um cliente que compra na sua mão. É exatamente o valor que você precisava para pagar uma conta. Enfim, são as intervenções pequenas, médias e grandes ao longo da tua vida, da tua história. Nós tivemos testemunhos aqui poderosos da intervenção de Deus. Amém? A Zuzu veio testemunhar as intervenções de Deus na vida dela. Amém? Então o nosso Deus está intervindo, Ele está trabalhando. Tem um livro maravilhoso chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Uma das coisas que eu acho curiosa, queridos, é que o salmista diz: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você nem imagina. Mas nessa madrugada, anjos disputaram quem ia cuidar de você. O anjo X disse para o anjo Y. O anjo indesistível disse: eu que vou cuidar dela hoje. Aí o anjo determinado diz: não, agora é a minha vez, eu é que vou cuidar dela, eu que vou cuidar dele. E ficou aquela luta entre os anjos nessa madrugada. Aí quando definitivamente o anjo chegou, quem estava lá? O Senhor Jesus. Já estava lá há muito tempo. E o Senhor disse assim para o anjo: minha serva está descansando, o meu servo está descansando.
Eu fico imaginando assim: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, enquanto você dormir agora, os anjos do Senhor vão te assistir. Está escrito no Salmo 91: Ele dá ordem aos seus anjos. Os anjos estão trabalhando nessa nação. Amém? Os anjos de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. E está escrito também pelo próprio apóstolo João que para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Se houve muita macumba contra o Brasil, eu declaro, eu tenho autoridade para dizer aqui nesta noite nesse altar: está quebrado, arruinado, repreendido em nome de Jesus toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria contra a tua casa, contra a tua família e contra o Brasil, contra o Maranhão. Em nome de Jesus, como igreja, nós repreendemos todo o mal e abençoamos o Brasil, e abençoamos as igrejas do Brasil, e abençoamos a obra do Senhor, que avançará, crescerá, prosperará, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma obra contrária vai prevalecer, porque está escrito: sobre esta rocha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja resistirá, a igreja avançará, a igreja prosperará, a igreja vencerá, em nome de Jesus.